Muitos alunos perguntam qual é a diferença entre os verbos essere e stare. O problema é que essa pergunta já nasce mal formulada, porque não se trata de dois verbos parecidos, mas sim de duas ideias diferentes sobre o que significa ser e estar no italiano. Hoje eu vou te explicar como essa diferença realmente funciona e não como ela costuma aparecer em tabelas por aí. Então fique aqui até o final. Ciao a tutti! Eu sou o professor Martin, seja muito bem-vindo ao canal Italiano com Martin. Hoje vamos falar sobre a diferença entre os verbos essere e stare. Mas, antes de tudo, eu peço que você já se adiante e deixe o seu like neste vídeo, porque isso fortalece muito o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pare de perder tempo e clique agora no botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. É de graça e você vai desfrutar do melhor conteúdo que nós temos aqui para você. E saiba que o foco deste canal é te ajudar a entender a estrutura da língua italiana, porque sem ela você até fala, mas vai levar um bom tempo para conseguir falar com segurança. Então se inscreva e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece por aqui, va bene? Então agora me diga, sei pronto? Sei pronta? Então andiamo! No português, a oposição entre ser e estar é muitas vezes flexível. Já no italiano, ela vai ser mais conceitual e mais rígida. O italiano separa claramente aquilo que define a pessoa ou a coisa daquilo que define a condição ou a situação. E essa separação explica quase todos os usos de essere e stare. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando do verbo essere, que significa ser ou estar. Saiba que o verbo essere é o verbo que define. Ou seja, ele diz o que algo é e não o que está acontecendo com isso. Bom, então o primeiro uso do verbo essere que nós temos é identidade e profissão. Exemplo: Io sono brasiliano. Io sono brasiliano. Nesta frase nós estamos falando de identidade, porque eu estou falando o que eu sou, a minha origem. Lei é médico. Lei é médico. Nesta frase nós estamos falando de profissão, porque eu estou dizendo que o senhor é médico. Atenção, aqui eu não vou falar sobre a conjugação dos verbos, porque isso eu já ensinei no outro vídeo onde eu falo sobre os 10 verbos mais usados da língua italiana. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui no card que está aparecendo para que você possa assistir depois desse vídeo. Segundo uso do verbo essere são características físicas ou psicológicas. Exemplo: é alto. É alto. Aqui eu estou falando que ele é alto, ou seja, estou falando de uma característica física. Sono calmo. Sono calmo. É inteligente. É inteligente. Aqui nós estamos falando de características psicológicas. Terceiro uso do verbo essere são estados internos, inclusive físicos. Exemplo: sono stanco. Sono stanco. Sono nervoso. Sono nervoso. Sono felice. Sono felice. E aqui nós temos algo interessante. Para o italiano, cansaço, nervosismo e felicidade são estados internos. É por isso que eles usam o verbo essere, mesmo que em português a gente pense que esse é um estado passageiro. Quarto uso do verbo essere é localização neutra. Exemplo: sono a casa. Sono a casa. Siamo a Roma. Siamo a Roma. Aqui nós usamos o verbo essere porque não há ideia explícita de temporariedade, é apenas informação. Então esses são os principais usos do verbo essere. E antes de falarmos do verbo stare, me diga uma coisa. Você já se perguntou qual é o seu objetivo em aprender italiano? Você quer tirar férias na Itália? Quer ir para lá a trabalho? Quer falar uma nova língua? O que você quer? Eu te pergunto porque é muito bom que você tenha os seus objetivos muito bem definidos. Porém, não basta apenas isso. Se você vai para a Itália, é muito importante que você chegue lá falando pelo menos o básico do italiano. E é justamente para ajudar pessoas como você que eu preparei o curso Italiano com Martin. É um curso completo, totalmente online, onde vai te tirar do absoluto zero e vai te levar até o nível avançado em pouquíssimo tempo. E saiba que o nosso curso não vai apenas te levar até o nível básico, mas sim até a fluência. Então, você quer aprender italiano de forma estruturada, completa e em pouquíssimo tempo, clica aqui embaixo no link que está na descrição e venha fazer parte do nosso curso. Estamos te esperando. Bom, então agora vamos falar do verbo stare, que significa estar. E diferente do verbo essere, ele é um verbo que não define. Ele descreve como alguém se encontra em determinado momento ou situação. E o primeiro uso do verbo stare que nós temos é estado físico ou emocional momentâneo. Exemplo: sto bene. Sto bene.
sto male, sto male. Essas são duas expressões fixas, então não diga sono bene ou sono male. Segundo uso, situação temporária ou circunstancial. Exemplo, sto a casa oggi. Sto a casa oggi. Sto in ufficio fino alle 6. Sto in ufficio fino alle 6. Aqui nos aparece a ideia de duração limitada ou circunstância. Terceiro uso, ações em progresso. Neste caso, nós usamos uma estrutura, que é o verbo stare mais o gerúndio. Exemplo, sto studiando italiano. Sto studiando italiano. Stiamo lavorando. Stiamo lavorando. Esse é um uso estrutural, então nunca vamos usar o verbo essere com ações em progresso. Então agora eu quero trazer algumas comparações para esclarecer ainda mais toda essa ideia. E vamos fazer isso com alguns exemplos. Primeiro, sono a Roma. Sono a Roma. Essa frase indica aonde eu estou, sendo uma informação neutra. Sto a Roma per lavorare. Sto a Roma per lavorare. Essa frase indica uma situação temporária, sendo um motivo explícito. Sono stanco. Sono stanco. E essa frase indica um estado interno. Sto male. Sto male. Essa frase indica uma condição momentânea, falando da sensação atual. E aqui nós teremos muitos usos e aplicações diferentes. Porém, agora que você já aprendeu a aplicar esses dois verbos da forma correta, tome muito cuidado com os erros. Nada de dizer sono bene, sto stanco ou sono studiando. Se você tiver dúvidas, não pense na tradução, mas pense na pergunta que você está respondendo. Quem sou eu? Como eu sou? O que me define? Nestes casos, você usa essere. Como estou agora? O que está acontecendo comigo? Nestes casos, você usa stare. Se precisar, aplique essa regra porque ela não falha. Saiba que essere e stare não são exceções do italiano. Eles são a base da forma italiana de organizar a realidade. Quando você entende essa oposição, metade dos seus erros desaparecem. Bom, então chegamos ao final de mais um vídeo e eu te agradeço por ter estado aqui até agora. E não se esqueça de clicar no link que está aqui embaixo na descrição, caso você queira aprender italiano de uma vez por todas. E também, curta, salve e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também são apaixonadas pelo italiano assim como você. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você assista e continue avançando no italiano. Então, dito isto, ti ringrazio per essere qui. Ci vediamo nel prossimo video.